Fala aí, gente, beleza? Bom, depois de bastante tempo, né, eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês. Já tem muito tempo que eu não gravo. Enfim, muitas coisas aconteceram, como vocês podem ver, né? Tô gravidinha aqui de 8 meses, né? Tô com 33 semanas agora, na data que eu gravei esse vídeo, e eu senti a necessidade de vir conversar com vocês sobre esse tema que vocês viram aí na descrição, né, do vídeo. Vim falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, que é a questão da perda gestacional, né, do aborto. E assim, demorou muito para poder eu tomar coragem de vir falar sobre isso, porque na verdade eu não tinha ainda tido também o aval do Senhor para falar sobre o assunto. Estava também tratando, né, o meu emocional, o meu psicológico sobre essa questão. Então assim, vou falar, o vídeo vai ficar longo, provavelmente eu vou chorar durante o vídeo, mas eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final. Eu senti que eu precisava falar sobre isso, porque depois que eu falei num post no Instagram sobre isso, muitas meninas vieram me mandar mensagem falando que passaram pela mesma situação. E é uma situação que uma situação que quase não se fala, né? E eu vim falar um pouco para vocês sobre o que aconteceu, como eu superei isso e a vinda desse novo bebê que a gente chama de bebê arco-íris, que é a Laura, que tá chegando mês que vem aí para alegrar as nossas vidas. Bom, no ano passado, né, no ano de 2020, nós engravidamos, né? Eu falo nós engravidamos porque, né, meu esposo e eu, nós engravidamos em setembro, né? Em agosto eu decidi parar de tomar o anticoncepcional, né? Já planejando engravidar, pensando que ia demorar um pouco, mas enfim. Agosto eu parei de tomar o remédio, em setembro eu engravidei. E aí a descoberta, né, foi uma festa, foi muito emocionante pra mim. Gravei, né, um vídeo pro meu esposo também, contando tudo que tinha acontecido, e assim, foi assim algo mágico, porque foi o nosso primeiro bebê, né? E passou algumas semanas, nós fizemos o beta-HCG, deu um valor alto, e fizemos a nossa primeira ultra. Nós descobrimos bem cedo, eu tinha 2 dias de atraso menstrual, e eu fui fazer essa ultra com meu esposo. Eu tava com 4 semanas, 4 para 5 semanas. E nesse tempo, né, ainda não dava para ouvir o coraçãozinho do bebê, mas o embriãozinho estava lá. Depois, eu achando que aquilo era tudo muito normal, até porque a médica que fez a ultra, ela falou pra gente que apesar de estar muito baixinho, muito discreto o batimento cardíaco, era presente. E a gente, enfim, acreditou nisso. Depois a gente veio descobrir que na verdade não tinha batimento naquela ocasião ainda. E algumas semanas depois, acho que 2 ou 3 semanas depois, nós fomos fazer a ultra em outro lugar, e a transvaginal. E o médico, né, que fez a trans, o doutor, né, o ultrassonografista que fez esse exame, ele falou: olha, você tá com 7 para 8 semanas, já era para estarmos ouvindo o coraçãozinho do bebê, e nós não estamos ouvindo, então nós vamos ter que repetir essa ultra, porque o prognóstico não é bom. E aquela hora eu fiquei meio sem saber o que estava acontecendo, sem entender, né? Tipo, tá, mas o que aconteceu? E o médico falou: olha, se daqui a 2 semanas a gente vai ter uma nova ultra e não tiver o batimento cardíaco, é porque não teve evolução, né, do bebê. Na hora eu fiquei muito chocada com a forma como o médico falou,
Mas hoje eu entendo que eles já estão acostumados a lidar com isso todos os dias, então às vezes acaba sendo um pouco frio, né, na hora de falar sobre o assunto. Mas, assim, meu esposo e eu saímos daquele exame bem abalados. E aí nós repetimos a ultra depois, né, com 9 semanas. E realmente nós tivemos o diagnóstico de que não tinha, né, batimentos cardíacos, ele não tinha evoluído. E realmente a gente tinha perdido. E a gente chama nesse caso, né, como eu não tive sangramento nenhum, chama de aborto retido. E aí o meu obstetra me deu 2 opções na época, né, de esperar em casa, que é a tal da conduta expectante, ou fazer a curetagem. Mas eu vim para casa sem saber o que fazer. Eu tenho uma doença que afeta a minha coagulação, chamada doença de von Willebrand. Então eu fiquei muito apreensiva por esse sangramento, porque eu tenho dificuldade na coagulação do sangue. Então eu fiquei com medo de sangrar em casa e ter uma hemorragia, enfim. E como o meu emocional já estava bem abalado em relação a isso, eu decidi, juntamente com meu esposo, ele me apoiou, em fazer a curetagem. E assim, em relação à curetagem, eu não aconselho ninguém a fazer. Foi um procedimento que para mim foi tranquilo, não tive maiores problemas, mas é um procedimento invasivo, só que assim, de acordo com o meu estado emocional, eu preferi fazer do que ficar esperando em casa, porque eu esperei durante umas 2 semanas depois daquilo ainda, e aí nada acontecia e eu não podia sair de casa com medo de sangrar na rua. E assim, essas semanas, depois que eu tive a notícia que realmente eu precisava, né, fazer a curetagem ou enfim, esperar, depois que a gente teve o diagnóstico, que realmente tinha sido uma perda, eu orei muito a Deus, sabe? Ainda na esperança de voltar à vida, de Deus poder trazer a vida novamente ao nosso bebê. Mas não foi essa a vontade de Deus, sabe? E assim, eu fui, me internei, fiz a curetagem e naquele momento que eu entrei naquele centro cirúrgico, foi muito doloroso para mim, porque qualquer mulher entra no centro cirúrgico de uma maternidade esperando sair com o seu bebê. Mas eu não saí com o meu bebê de lá, sabe? E a curetagem, assim, emocionalmente é uma situação muito, muito pesada. Porque botam nossa perna para cima como se a gente fosse realmente ali ter um parto, né? Mas a gente não sai de lá com o bebê. Então, assim, foi uma coisa que me abalou muito, né? Eu saí de lá e conversei com meu esposo, muito medo da gente não conseguir ter outro filho, né? Inclusive quando eu cheguei em casa no dia seguinte, meu esposo estava comigo, pegou uns dias em casa. Mas mesmo assim, depois que ele voltou a trabalhar, teve um dia que eu tava em casa, desolada, chorando, sabe? Porque a gente sempre planejou muito essa criança. Apesar da gente não saber ainda na época se era menino ou se era menina, já era muito amado por todos nós. E aí quando ele foi trabalhar no dia que já era, né, ele já não estava mais de licença para ficar em casa comigo. E
não sei como, ele sentiu que eu não estava bem. Ele voltou para casa e quando ele chegou em casa eu estava aos prantos. A gente sofreu muito. Mas eu acredito que assim como outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal que eu apareço chorando, contando testemunho meu pra vocês, eu sabia que ia chegar a hora de eu falar isso com vocês e a gente poder chorar junto, sabe? Porque eu creio que quando a gente passa por esse tipo de situação, o Senhor nos trata, nos consola e a gente pode consolar e curar outras pessoas também através da nossa dor. E eu lembro que a minha igreja ficou em oração por mim e tal. E aí quando chegou na semana da gente voltar, enfim, pro culto, a gente foi. Eu pedi a oportunidade para poder falar e agradecer a igreja as orações. E eu cantei um louvor, que é o louvor da Fernanda Brum, né? Onde ela diz que o milagre sou eu. Ela fez essa música, né? Quando o filho dela faleceu. E foi o que eu cantei para Deus de todo o meu coração, sabe? Se Ele quiser, a letra fala, se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos, Ele faz o impossível porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça, se o Senhor não quer que aconteça do seu jeito, eu declaro que eu aceito e agora o milagre sou eu. Então o milagre, nesses casos, às vezes não é a vida voltar né, para essa criança, mas o milagre é a gente continuar seguindo, mesmo com a dor de ter tido essa perda, né? Muitas mulheres, eu passei por essa perda ainda muito recente, né? Nosso bebê tinha 6 semanas só. E eu fico imaginando quantas mulheres perdem os seus bebês já depois de grandes, né? Enfim, perdem seus filhos, perdem... Eu creio que a dor é igual, né? A gente não tem como comparar a dor. Eu, inclusive, ouvi de muitas pessoas, pelo menos você só tinha 6 semanas. Deus sabe de todas as coisas. Ok, gente, Deus sabe de todas as coisas, mas nunca, sabe, menospreze ou diminua a dor de uma mãe que perde um bebê. Independente do tamanho dessa criança, independente do tempo, né, de gestação que essa mãe esteja. Então, assim, eu passei por essa situação, minha família toda junto comigo, meu esposo me apoiando. E depois eu tive um medo muito grande de não gestar novamente. E eu sentia que um desejo muito grande de ser mãe, mas eu não sabia como ia acontecer. Quando eu falei que eu não aconselho ninguém a fazer a curetagem, porque também eu fiquei muito apreensiva, porque depois da curetagem pode acontecer aderências nas paredes do útero e isso dificulta uma próxima gravidez. E eu pensei que isso tivesse acontecido comigo, porque depois que eu perdi o meu bebê e fiz a curetagem, eu fiquei 4 meses sem menstruar, né? Eu fiquei 4 meses e assim, eu já tava achando que tinha alguma coisa errada e graças a Deus, né? Esse ano, em abril, minha menstruação veio e em março, dia 20 de março, a minha menstruação veio e eu fiquei muito feliz porque eu percebi ali que, né, graças a Deus, as coisas estavam voltando ao normal. Depois eu, né, fiz uma ultra, tava tudo bem. E aí a minha menstruação veio dia 20 de março e eu engravidei da Laura. Foi logo em seguida, foi a minha primeira menstruação. Isso nem é aconselhado, porque geralmente o útero precisa se recuperar, precisa haver pelo menos umas duas, né, vamos dizer assim, uns 2 ciclos para poder o seu corpo voltar
ao estado normal dele para você ter um próximo filho depois de uma curetagem. Mas eu engravidei fora do meu período fértil, foi uma coisa que Deus realmente quis que acontecesse, porque eu tava fazendo tabelinha, meu esposo e eu usando preservativo. Um dia que a gente deu um mole, aconteceu e eu não tava nem no meu dia fértil nem nada. Então realmente Deus quis que a Laura viesse para alegrar as nossas vidas. Mas assim, depois de eu ter engravidado da Laura, eu me vi várias vezes dentro de casa chorando e triste, porque na verdade eu pensava em como seria se o meu primeiro bebê tivesse aqui, sabe? Eu conversei muito com a minha psicanalista, a doutora Célia, que me ajudou muito nessa fase também. E eu percebi que eu precisava acolher a minha dor, eu precisava superar aquilo que eu tinha passado, que esse bebê seria sempre o meu primeiro bebê, aquele que me fez mãe, que estreou o útero, o forninho da mamãe, mas eu não podia deixar que esse sentimento viesse atrapalhar a minha gravidez e de forma que eu não tivesse aqui inteira pra Laura, sabe? Então no início eu não conseguia falar com a Laura, eu não conseguia mostrar pra ela o que eu sentia, até que um dia eu conversei com ela e falei: filha, você não é a primeira pessoa em habitar o forninho da mamãe, mas você tem me feito sentir mãe a cada dia. Enfim, eu precisei fazer isso, sabe? Nessa altura eu já tô toda borrada, gente, então me perdoe. Eu tive vontade de decorar o quarto todo de arco-íris, porque simbolizando que a Laura era um bebê arco-íris, um bebê que veio depois de uma tempestade, trazendo felicidade, trazendo luz pra gente. Mas eu sentia assim no meu coração que a Laura merecia mais do que isso, sabe? Eu sou grata a Deus pela oportunidade de ter carregado no meu ventre aquele bebezinho por 6 semanas, ali sentindo a emoção de poder ser mãe, mas eu entendia que eu não poderia tratar a Laura simplesmente como um bebê, rotular a Laura como um bebê arco-íris, porque pra mim ela é muito mais do que isso, sabe? Eu sei que tudo isso que eu passei foi permissão do Senhor, né? O Senhor permitiu que eu passasse por isso tudo. Mas eu entendo também que na hora certa o Senhor me abençoou novamente. Eu não sei, eu sinceramente não tenho como. Eu gostaria muito de poder chegar pra você que perdeu o seu bebê e dizer: olha, confia no Senhor, porque eu tive essa experiência, o Senhor me deu a oportunidade de ser mãe novamente e você também vai ser. Mas eu seria muito irresponsável dizendo isso aqui, porque o Senhor não falou isso comigo e o Senhor tem uma história para cada uma de nós, né? Uma história diferente. Então pode ser que algumas mães venham ser mães de muitos filhos, outras venham ser mães de coração, adotando crianças. A gente não sabe os propósitos de Deus e nem aquilo que Ele vai permitir com que aconteça na nossa vida. Mas o fato é que a gente precisa conseguir falar mais sobre essas questões que incomodam a gente, que machucam a gente, e começar a tratar a perda gestacional não só como uma perda gestacional. Dizer realmente que foi uma vida que esteve ali, encarar o luto, é muito importante vivenciar o luto.
Tem uma dica para dar para vocês que perderam seus bebês recentemente. Não queira engravidar novamente, não se planeje para engravidar novamente se a sua mente ainda não estiver pronta, se o seu coração ainda não estiver pronto para isso, sabe? Se for necessário, procure a ajuda de um psicólogo, sim, um psicanalista, enfim, uma pessoa que venha te ajudar a enfrentar, a passar por esse processo de luto, porque você precisa estar inteira numa próxima gestação. E é claro, você vai gerar novamente e você vai sentir medo nessa próxima gestação. O medo de você perder, o medo de talvez acontecer a mesma coisa, mas uma palavra que eu tenho para a sua vida nesse dia é que o Senhor, Ele cuida de você em todos os detalhes, né? E curta a sua gestação. Se por acaso você passou por isso, está grávida agora, curta a sua gestação, sabe? Elabore esse luto. Se for preciso, escreva sobre isso. Se for preciso, escreva uma carta para o seu bebê que foi, né, morar com o Senhor. Você precisa se expor, expor seus sentimentos, conversar com o seu esposo, com o seu parceiro, com a pessoa que esteve ali do seu lado, porque às vezes essa pessoa passou por situações, por um sentimento tão difícil quanto o seu, mas talvez para te dar força ele não consegue nem expor aquilo que ele pensa, o que ele sente, mas que em nome de Jesus você tenha força para superar essa situação. E que o Senhor possa lhe conceder filhos. É o desejo do meu coração. Eu gostaria de orar pela sua vida nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, por essa mãe, Senhor, que está vendo esse vídeo. Senhor, por esse pai, por essas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo a dor da perda, Deus, de um bebê. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos nessa hora. Conforta o coração dessa mulher, desse pai, dessa mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, que o seu coração venha ser tratado, que o seu coração, ó Deus amado, venha ser restaurado, Senhor. Que essa pessoa consiga, ó Deus amado, encontrar em Ti, Senhor, descanso, consolo, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós não sabemos os planos e propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, mas nós sabemos, ó Pai, que se for da Tua vontade, essa pessoa terá filhos novamente, Pai. Mas se não for esse o Teu desejo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha consolar o coração, que o Senhor venha dar oportunidade dessa pessoa, ó Deus, ter filhos de outra forma. Enfim, Senhor, em nome de Jesus nós te clamamos que o Senhor venha fazer o Teu querer, e que o nosso coração venha se sentir em paz com a Tua vontade, Senhor. Que a nossa vida, os nossos planos e projetos estejam alinhados com os Teus. Pai, nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus nessa hora. Conforta, coloca o Seu bálsamo no coração dessa mãezinha, desse pai. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, as minhas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. Se você precisar conversar comigo, me manda um direct lá no Instagram ou um e-mail, tá? Mas o direct é mais fácil da gente conseguir conversar, tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo.